Oi, pessoal, seja bem-vindo ao blog Lei no Bolso. Meu nome é Natália Meu nome é Giovana. e hoje nós vamos falar sobre o banco de horas e as novas regras. A gente vai fazer um bate-papo, eu vou falar um pouco como que funciona, o que não funciona e a Giovana vai me ajudar nesse bate-papo. Giovana, você pode explicar para a gente o que é banco de horas e como que ele funciona? Claro, o banco de horas ele é um acordo de compensação de jornada que ele permite ao empregador que, ao invés de pagar o acréscimo salarial aos empregados, abater essas horas extras em outro dia. O artigo 59 da CLT, no seu inciso 2, ele diz que poderá ser dispensado o acréscimo de salário se houver um acordo coletivo, onde todos acordam que esse excesso de horas em um dia pode ser compensado pela diminuição de outro dia ou usufruindo de folgas compensatórias, de maneira que não exceda o período máximo de um ano e nem ultrapasse as 10 horas diárias. Entendi. Após a reforma, hoje houve algumas alterações, né? E isso fez com que a burocracia ela terminasse quando o empregado e o empregador eles iam combinar de retirar essas horas. Houve algumas mudanças. E uma das mudanças mais importantes foi que agora não tem necessidade mais da participação do sindicato na implementação desse banco de horas. Igual o artigo 59 falava da CLT no seu inciso 5º, que tem o seguinte texto: podendo a formalização ocorrer através de simples acordo individual entre patrão e empregado. Ou seja, agora eles combinam como que vai ser feita a retirada dessas horas extras, como vai ser compensada essas horas extras. Antes da vigência de lei número 13.467 de 2017, era obrigatório que isso tivesse expresso em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, era indispensável a participação do sindicato, da categoria, para conferir a validade desse regime de compensação de horas, se esse regime estava sendo cumprido de acordo com o que estava na lei, e agora a gente simplificou tudo, né? Com essa lei a gente conseguiu simplificar e é só um acordo entre o empregador e o empregado, e essas horas podem ser retiradas. Mas parece que existe um prazo, Giovana, um prazo para que a gente pudesse compensar essas horas. Após a reforma, você pode contar para a gente como que ficou esse prazo? Antes da reforma trabalhista, as horas acumuladas no banco de horas, elas poderiam ser compensadas até o limite máximo de um ano. Mas o artigo 59, no inciso 5º, igual você falou, ele alterou esse limite, reduzindo esse prazo para no máximo 6 meses. O empregador e o empregado, eles poderão ajustar previamente o prazo e o horário para essa compensação das horas acumuladas. Tá. Eu vou falar um pouco sobre como que ficou a jornada de trabalho e o banco de horas. Não teve muita alteração, não. O trabalhador ele continua fazendo a sua carga horária, que são 8 horas diárias, com uma de descanso, e ele pode fazer até 2 horas extras, tá? Ultrapassando essas 2 horas extras, aí o empregador vai ter que fazer o pagamento dessas horas, de 50% e 100%, de acordo com o que está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. O pagamento dessas horas excedentes na rescisão contratual, depois da reforma trabalhista, ficou da seguinte forma. Caso não tenha havido a compensação integral dessa jornada de horas na época da rescisão, o empregador ele vai ter, o empregado, desculpa, ele vai ter o direito ao pagamento dessas horas que não foram compensadas. Dessa forma, as horas acumuladas no banco de horas, elas deverão ser pagas considerando o valor da remuneração devida ao empregado no dia da rescisão, de acordo com o inciso 3º do artigo 59 do CLT. Na hipótese do empregado estar devendo horas, ao optar por dispensá-lo, a empresa não poderá efetuar nenhum desconto. Isso só ocorre se o empregado apresentar pedido de demissão. E com essas novas, depois da reforma trabalhista, quais que foram as vantagens para o empregador? Então, como o prazo para essa compensação é elastecido, é bem tranquilo, o empregador ele possui tempo suficiente para definir o melhor momento para conceder essas folgas.
sem prejudicar o funcionamento da empresa. O banco de horas ele pode ser aplicado a qualquer empresa, independente do seu ramo, e ela permite ao empregador estender a jornada de trabalho dos seus empregados, quando necessário, sem elevar os seus custos e sem prejudicar tanto a empresa quanto os empregados. Ah, sim. Então, e a gente aqui, a gente ainda está no meio de uma pandemia, né? Porque a gente ainda não tem vacina, mas estamos caminhando para isso. Mas, assim, houve algumas mudanças, assim, no banco de horas por causa da pandemia. Óbvio que a reforma, ela continuou valendo, mas nesse período de pandemia, a gente teve uma medida provisória, que é a 927 de 2020, que autoriza a implementação do regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas. Como que isso vai funcionar? As empresas que interromperam a sua atividade por conta da pandemia, mas ela manteve o vínculo empregatício, ela continuou pagando os salários dos seus funcionários. Então, nesse caso, o empregado ele ficou devendo horas. E aí, a gente... Dessa forma, o que essa MP ela veio trazer para a gente? Ela veio trazer um prazo maior para que essas horas pudessem ser compensadas, que ao invés de 6 meses, como você tinha falado, agora ficou de 1 ano e meio. Mas a regra da quantidade de horas permanece a mesma. O trabalhador ele pode trabalhar até 10 horas por dia, sendo 8 da sua carga normal, carga horária normal, 1 de descanso e mais 2 de horas extras, tá? E também o prazo de expiração das horas extras até o dia 22 de março, ou seja, os empregados das empresas que tinham horas expirando até o dia 22 de março, data que começou a vigorar a MP 297, ele vai ter direito a receber essas horas trabalhistas, de acordo com uma outra MP, a MP 936 de 2020. Por que ele vai ter direito a receber essas horas? Porque elas já estavam vencidas mesmo antes de ter essa MP por conta da pandemia, por causa da situação de calamidade pública. Então, fazendo um resumão de tudo agora, ficou bem mais tranquilo dessas horas serem compensadas, ficou mais simples para o empregado entender como que funciona o banco de horas. E eu acho que assim, ficou bem claro o nosso bate-papo. E eu queria convidar as pessoas que nos assistem a colocar os comentários, fazer perguntas que a gente vai adorar receber. E desde já eu queria te agradecer, Giovana, por Obrigada estar com a a você, gente foi um ótimo papo. e conseguir esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E comenta, curte e deixe os comentários que a gente vai gostar de receber. Lembrando que tem outros conteúdos lá no blog sobre direito do trabalho para que você possa ler aonde estiver, através do seu celular, tablet, iPad. Obrigada, viu, Giovana? Tchau. Obrigada a você. Tchau.